Olá, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, em nossos lares, em nossas mentes, em nossas ações. Vamos iniciar o nosso estudo na noite de hoje, sempre pedindo permissão a Deus para que ele aconteça, a proteção de Jesus, o carinho de Joana d'Arc conosco, pela permissão de estarmos aqui reunidos em torno do Livro dos Espíritos, em torno do Evangelho, em torno dos estudos, em torno dos trabalhos, de todas as questões que a gente traz para essa casa. Nós estamos em torno de Joana d'Arc também, sobre a égide e sobre a proteção dela. Então, desde já a gente pede permissão e que ela esteja conosco, nos incentivando, nos auxiliando, abrindo nossas mentes para que a gente possa compreender tudo que vai ser dito e depois de ler e estudar, a teoria, a gente colocar em prática tudo aquilo que nos vai ser ensinado. Então a gente vai começar com a página do livro Caminho, Verdade e Vida, que fala como Lázaro, porque a gente estava aí, esses dias, até ontem, com a Páscoa, falando da ressurreição de Jesus, falando de todo esse sentimento de renascimento, de reviver, e a gente sabe o quanto isso é importante, deixar que Jesus renasça e esteja cada vez mais presente no nosso dia a dia, principalmente nas nossas ações, quando a gente deixa que aquilo que Jesus ensinou se transforme em ação dentro de nós. Tá? Então vamos lá, vamos ler a página do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel. Então Emmanuel tirou um trechinho do Novo Testamento, que está em João, no capítulo 11, versículo 44, que diz assim: E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Então, quando Jesus chama Lázaro para sair da tumba, que Lázaro, todo mundo achava que estava morto, ele estava envolto naquelas faixas, que eram tão comuns à época, e os espíritos que estavam ali cuidando daquela situação fazem com que Lázaro volte à vida. Mas, na verdade, Lázaro não morreu. Jesus chama Lázaro para fora do túmulo porque Jesus sabia que Lázaro não estava morto, porque não é possível ressuscitar os mortos. Se o espírito já deixou o corpo, se os laços fluídicos foram desatados, não há mais como aquele corpo ter vida. Então Lázaro estava no estado de catalepsia e Jesus chama Lázaro para fora do túmulo, faz com que Lázaro reviva. Então, é sobre essa passagem de Lázaro que Emmanuel, através de Chico, vai trazer para nós as lições, dizendo assim: O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por por revertir-se novamente na carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faixa evolutiva, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de voltar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: Desatai-o e deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem
porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o passado, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos do seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Então, Emmanuel aqui está fazendo uma alusão também à nossa vida. O quanto Jesus nos permitiu que a gente voltasse à vida, o quanto Deus permitiu que a gente voltasse à vida sobre nova vestimenta para recomeçar, para que a gente saia, para que se desatem as amarras que nos prendem ao nosso passado. Então foi uma oportunidade, e sempre será uma oportunidade de recomeço para todos nós. Então vamos, depois dessa lição, fechar nossos olhos, aqueles que se sentirem à vontade. Quem quiser pode manter os seus olhos abertos e fazermos a nossa oração a nosso Deus, a Jesus, a nossa irmã Joana d'Arc, mentora dessa nossa casa, fazendo essa ligação com ela, pedindo para que Deus faça isso conosco, que nos ajude, agora que estamos aqui encarnados, a desatar esses laços que nos prendem ao mal, que nos prendem ao desejo de vingança, que nos prendem ao egoísmo e o orgulho, que não permite que a gente avance na senda do bem. Então vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu, por tudo que Ele nos tem dado, por essa semana que vamos iniciar, que ela seja protegida e amparada, e que se algo de muito importante tiver que acontecer em nossas vidas, que seja para aquilo que a gente entenda como dor, que o Senhor possa nos amparar, que possa nos fortalecer, para que a gente compreenda a necessidade dessas lições que virão. Que o Senhor envolva cada um de nós, a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, a toda a humanidade, onde há nesse momento tanta dor e tanto sofrimento, e nós sabemos. Que o Senhor possa envolver os nossos irmãos, adultos, crianças e jovens, tanta situação em nossa mente ocorrendo, tantos desequilíbrios, tantos equívocos, os valores da fé e do amor tão distorcidos, a verdade transformada em mentira e a mentira aceita como verdade. Que o Senhor não permita que mais uma vez, assim como no passado, nós estejamos caindo nas trevas, Senhor. Que o Senhor possa iluminar o caminho daqueles que já querem, Senhor, trabalhar no bem, aqueles que já estão trabalhando no bem. Não desanimem, Senhor, para que a gente possa auxiliar de alguma forma na implantação do Teu reino de amor. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e para sempre. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje a nossa lição vem do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, é o que Jesus nos ensina, vem dizer para nós, né? Porque a gente clama tanto por misericórdia a Deus e muitas das vezes nós não somos misericordiosos. Vamos começar aqui lendo a parte que fala do perdoai para que Deus vos perdoe. O primeiro item. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Item 2. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes?
Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então aqui ele ensina, traz vários ensinos. Primeiro que ele fala aqui em cima que se a gente não perdoar a falta que o nosso irmão cometeu contra a gente, Deus também não vai poder perdoar as faltas que a gente cometeu contra o nosso irmão. Na verdade, Deus não precisa perdoar a gente, porque Deus não se ofende. Somos nós que precisamos ocupar a nossa mente, a nossa consciência com o bem. Então, quando você ofende o outro, aquilo fica marcado. A gente lesa a lei. Então, o que a gente precisa? Consertar essa lei dentro da nossa consciência. Então, como que eu posso ir à noite para o meu quarto e orar dizendo: Senhor, perdoa as minhas ofensas, perdoa os meus pecados, sendo que eu não perdoo o que outras pessoas fizeram comigo? A gente, quando não perdoa, guarda aquela mágoa dentro da gente, às vezes a gente está com aquilo sozinho. A pessoa que ofendeu, ela nem está acreditando tanto naquilo ou levando tão a sério aquela mágoa. A gente está ali com aquilo no coração a vida inteira, 40 anos, 50 anos com aquela mágoa guardada, e a pessoa que nos ofendeu, né, ou que a gente se sentiu ofendido, ela nem está participando disso. Menina, fulano tinha uma mágoa de você, morreu com aquele ódio. Ué, de quê? Daquela vez em 1922 que você falou. Gente, a gente ficou com aquilo no nosso coração e a pessoa mesmo não estava nem preocupada com aquilo. Ela nem sentiu essa ofensa tão grave quanto a gente tenha sentido. Então, são questões que a gente precisa pensar, que a gente precisa soltar de dentro da gente. É por isso que a gente está aí, muitas das vezes também, às voltas com depressão, com tristeza, com angústias, com mágoas, porque a gente não perdoa, não desculpa aquelas pessoas que fizeram alguma coisa com a gente e até coisas que não eram tão graves para a pessoa. Ela fez porque ela estava lá num momento de dificuldade, ou ela não estava pensando bem, ou ela estava chateada. E a gente guarda aquilo para sempre no nosso coração, aquele ódio. Eu não perdoo jamais. Aí quando vai para o mundo espiritual, está preso a essa mágoa. E a pessoa às vezes não fez aquilo com aquele peso que a gente sentiu, que a gente está condoído até hoje, a vida inteira. É como aquela frase perfeita que diz que guardar mágoa, guardar ódio ou não perdoar é segurar o carvão em brasa. Você se queima, por mais que você vá ferir o outro, jogar no outro, mas você já se queimou com aquilo. Então, de uma forma ou de outra, por mais que a gente não queira a convivência, porque ele vai falar aqui também, se pecou contra vós o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular. Eu vou conversar com a pessoa. Se ela não quiser me perdoar pelo que eu fiz, ou se aquilo que ela me fez me magoou ainda muito profundamente, eu tenho que me acalmar o meu coração, refletir sobre aquilo. Ou se ela continua me machucando, eu não preciso estar ali às voltas com uma convivência que dói em mim. Uma convivência dolorida, que me causa mal, que me prejudica. Eu mesma posso resolver essa questão comigo. E quando eu estiver em paz, eu posso conversar com a pessoa. Chamá-la em particular. Não é para ninguém ficar sabendo, né? E quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Então tá aqui. Quantas vezes ele necessitar de perdão? Imagina a gente quantas vezes é necessário que Deus perdoe a cada um de nós as nossas faltas. Então vamos continuar vendo aqui o que Kardec está dizendo para a gente no item 4. A misericórdia é o complemento da brandura. Porque está falando que bem-aventurados que são misericordiosos, né? Então, a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser nem brando, nem pacífico.
ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de suscetibilidade sombria e cheia de fel, e a outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou esquecer, eu não tenho amnésia. Isso é ter amnésia. Isso é ter, olha ali, mansuetude. É ser caridoso, é ser calmo. Porque esse esquecimento dessas faltas, tudo bem, você não tem amnésia, não vai ficar apagado da sua mente. Mas você não vai trazer aquilo dentro do seu coração, do seu peito, te machucando, te magoando. Porque a gente fica assim, porque a gente quer se vingar do outro e não consegue. E aí aquilo fere, machuca o nosso coração. Então, isso esse perdão é o esquecimento daquilo, no sentido daquilo te ferir ainda. Todos os dias, todas as vezes que você vê a pessoa, todos os momentos em que você lembra dela. É disso que você vai se libertar, do sentimento. Continuando então aqui. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, será por Deus. Então, olha só, condenado aqui a gente fala, no sentido que vocês compreendem dessa mágoa ser carregada. Então, vamos lá, nunca perdoarei, eu nunca vou perdoar, jamais eu vou perdoar. Se você não perdoa, você nem liberta e nem se liberta. E olha só, você não cometeu nada de errado, Ele te ofendeu e você diz, nunca perdoei. Você também vai ser julgado. Você também estará sendo condenado. Você estará se condenando. Porque o que ele fez é o problema dele, não é um problema seu. Foi ele que fez, ele que cometeu o erro, não foi você. Então você não tem que carregar peso nenhum. Ele é que vai carregar peso com aquilo que ele fez. Geralmente, quando a gente está discutindo com uma pessoa, e aí você não quer mais brigar, e ela está gritando, e você fica assim, poxa, mas está gritando, me ofendendo. Só que ela está gritando e ela que está ouvindo aquela gritaria toda. Aquela voz áspera, aquela voz cheia de violência, de cólera, está refletindo nos ouvidos dela. Deixa ela ser a última a ouvir. Ela vai ficar com o eco daquela voz no ouvido dela, para ela refletir sobre o que ela fez. Porque se você não fez nada de errado, por que você vai gritar? E se ela não quer ouvir a tua explicação, não explica agora. Espera que ela se melhore. Porque senão serão 2 loucos na sala gritando. Serão 2 loucos no ambiente gritando, E aí, aonde grita, um grita e o outro grita, ninguém tem razão. A gente não costuma falar, eu não gritei, eu não falei nada porque eu não queria perder a razão. É exatamente isso. Se você está com a razão, por que você vai gritar? Deixa que a pessoa se resolva com ela mesma, Então vamos continuar aqui mais um pouquinho. Com que direito vai pedir ele o perdão das suas próprias faltas, se não perdoa a falta dos outros? Jesus nos ensinou que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe aos irmãos não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É exatamente isso. Porque se eu quero que a misericórdia e o perdão de Deus sobre mim não tenha limites, como eu, o espírito inferior, completamente inferior ainda ligado a baixezas, não quero perdoar o meu irmão que também é igual a mim, inferior ainda, ligado a baixezas. Então, se eu quero o perdão de Deus, por que eu não vou perdoar? Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Continuando aqui agora. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre,
verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ser. A segunda é a em que, quando este é a que o ofendido ou aquele que se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. De que vai adiantar isso? Você espera, tem gente que é assim, né? Espera você errar para poder falar: viu, não te falei? Tá vendo como é que eu estava certo? Olha aí, agora eu falei, você fez isso comigo, eu tô assim. E aí, você vai perdoar, mas vai sentir a pessoa vai sentir de você todo o peso daquele perdão. Que tipo de perdão é esse? Então, isso não é um perdão, isso é orgulho ferido. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação. Claro, a pessoa está ali te pedindo um perdão sincero, se humildando a você, e você vai ofendê-la, não tem como, né? Impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, quando uma pessoa não toma um lado e ela conhece o seu modo de agir, facilmente ela vai compreender que você foi sim generoso, perdoou, porque é do teu coração, é da delicadeza do teu coração. Porque também você não vai sair por aí aos 4 ventos falando: ó, fulano fez isso comigo, mas eu sou boa de coração, perdoei. Ah, nunca mais eu vou falar com ele, mas eu perdoei. Não é assim. Não é assim. Porque o perdão é liberdade. Liberdade da ação do outro. Liberdade daquilo que ele fez com você. Por mais que você não volte a ter aqueles encontros, viver junto, conviver junto, seja o que for, mas você libertou aquela pessoa. Você compreendeu que assim como você pede misericórdia para você, porque você erra e às vezes não faz de propósito, aquela pessoa também. Ela erra, mas não é de propósito. São as questões que ela teve no momento, ignorância, alguma situação que a gente também passa, que nós também temos, tá? Então agora a gente vai falar no item 5 sobre a reconciliação com os adversários, tá? Que ainda vai continuar no mesmo tema, né? Sobre bem-aventurados os que são misericordiosos. Então vamos lá, o item 5. Jesus nos adverte assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Essa reconciliação que ele nos pede, que Jesus nos pede, é aqui na terra, para que a gente se reconcilie com o nosso adversário enquanto estamos caminhando com ele. Porque depois do desencarne nós temos várias questões. A primeira é que esse inimigo, que eu possa ter feito meu inimigo, ou ele se fez meu inimigo, depois que ele sai do corpo físico, eu não tenho mais como saber onde esse espírito está. Então, ele pode me perseguir durante a minha vida na Terra, sem que eu saiba. Ou se ele se sentiu por mim ofendido e eu não tenho mais oportunidade de me reconciliar com ele, no mundo espiritual ele pode chegar lá se sentindo magoado com essa questão. Que eu deliberadamente fiz porque eu quis, porque eu era assim e causei esse sentimento no meu irmão.
E ele está lá no mundo espiritual com essa mágoa dentro dele, que ele levou até lá. E aí, eu sou responsável por aquilo que eu provoco no outro. A questão dele ter guardado mágoa é com ele, mas o peso do sentimento, de machucar, do ferir que eu provoquei, é meu. Porque se foi da minha intenção, eu vou responder por isso. É claro que eu vou responder por isso. Eu tive essa intenção de machucar o meu irmão. Eu falei mesmo, eu fiz, aconteci. E a gente costuma fazer isso. Muitas das vezes a gente costuma fazer isso. Fui lá, falei tudo que eu queria na cara dele. Eu sou assim mesmo, não guardo nada. E aí? E o peso? Como assim você não guarda nada? Não, fui lá e falei mesmo. Tava com isso, até o pescoço com isso. Eu ia morrer sufocado. De repente era até melhor que morrer sufocado. Porque você foi lá, despejou no outro. Porque ali ele pede para você encontrar com o seu irmão. Você e ele. Porque você quer explicar. Olha, eu quero me explicar. O que foi que aconteceu? O que foi que você sentiu? É uma reconciliação, não uma acusação, não uma violência. Ou você se despejar de tudo aquilo em cima do outro. Não é isso que Jesus pede para que a gente faça. Então, não adianta eu limpar o meu quintal jogando lixo no quintal do outro. Então, aquilo que eu semeei no coração do outro, propositalmente, de vontade própria, da minha vontade, eu sou totalmente responsável por isso. Com certeza. Então, vamos acompanhar mais um pouquinho. Na prática do perdão, como em geral na prática do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. Foi o que nós comentamos. Eu não quero nem saber, eu faço tudo aquilo que foi escondido, que foi escuso, essas pessoas vão saber. Uma vez estando elas no mundo espiritual, elas têm livre agir sobre o mundo material e podem nos perseguir, está dizendo aqui, com todo o seu ódio. E a gente não vai nem saber de onde que veio. Então vou ler mais um pedacinho. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em uma existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Então, nós demos essa oportunidade disso acontecer, pelo nosso modo de agir. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de anterior animosidade. Então, a gente tem tanto que perdoar, aqueles que nos ofenderam, quanto também pedir perdão ou libertar aqueles que nos ofenderam. Tanto eu me sentir liberto daquilo que eu causei, pedindo perdão ao meu irmão, quanto libertar aquele que me causou o mal também. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo,
se pode fazer um amigo no outro mundo. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Então eu fui lá, me humildei, conversei, pedi perdão, expliquei, mas ele me odeia, não quer me perdoar. É com ele. É com ele. Deus não vai permitir que ele me persiga se eu fui lá de bom grado me desculpar, né? Fazer com que ele sinta que eu estou arrependido daquilo que eu provoquei. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar a discórdia no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas não se perpetuem em existências futuras. Então, pode acontecer que no mundo espiritual vocês não se reencontrem, mas pode ser que você voltando para a Terra ou para outro planeta, na reencarnação, este espírito te persiga e venha atrás de você, querendo buscar a vingança. E você, como também não perdoou e não buscou o perdão, vai ter no seu íntimo isso guardado, de onde vem que ele vai encontra com a gente nessa nova vida. Nossa, mas já passou uma encarnação. Não importa, o ódio dele continua semeado lá, você não fez nada para aplacar esse desejo de vingança, então aí já temos o fósforo e a fogueira acesos. E aí são as situações de graves obsessões que a gente acontece conosco ou a gente vê acontecer com as pessoas, né? Situações do espírito dizer, não perdoa, ele fez, ele aconteceu, e aí mais difícil é, nesse caso, para a gente agora explicar para o espírito, né, desencarnado, que a pessoa quer mudar, né? Porque ali ela não está mais ela falando, né? Vão haver intermediários, e aí ela vai precisar modificar o seu modo de agir e muitas outras situações até que ela consiga se libertar dessa situação, porque o espírito que foi enganado ou que foi magoado, ele precisa também se libertar daquela raiva dele. Então aí vão entrar várias situações até que aquele que se machucou, que feriu, consiga perdoar o outro, agir de modo que o outro se sinta bem e aquele queira aceitar essa situação também, de ser perdoado. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, ou seja, enquanto não houver satisfeito completamente a justiça de Deus. Porque não foi a lei de Deus que a gente lesou? Então, é mais justo que a gente faça com que essa justiça seja satisfeita. Claro que não do sentido de violência, de vingança, de ódio, sempre pelo amor, tá? E no terceiro item de hoje, ainda do mesmo capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, a gente vai falar de uma questão que para a gente é muito complicada, que é o não julgueis para não serdes julgados. A gente vê na televisão que um programa muito famoso, né? Ele é feito de fofocas, de picuinhas, de intrigas e coisa e tal. Por quê? Por causa desse julgamento. Então a gente vai entrar agora na questão ainda no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então nós temos aí, né, o caso mais conhecido e belíssimo de Maria de Magdala, quando Jesus estava na praça e ela ia ser apedrejada por estar cometendo adultério. Então Jesus está lá sentado com as suas meditações, claro que ele já sabia tudo o que ia acontecer, e ela chega perto dele e as pessoas vêm para apedrejá-la, para que ela seja punida
pelo pecado de adulterar, né? E aí Jesus está lá e todo mundo para e fala, e o pessoal querendo que ele dissesse que era para não julgá-la, e aí também ele seria acusado, perguntam, essa mulher foi pega em adultério. Pela lei de Moisés, ela deve ser lapidada, apedrejada. O que o Senhor diz? O que o Senhor acha disso? Se Jesus dissesse que ela não deveria ser apedrejada, eles iam acusar de Jesus estar indo contra a lei de Moisés. Se Jesus dissesse que ela poderia ser apedrejada, ele estaria indo contra a sua própria lei de amor. Então ele vira para todo mundo, olha nos olhos de todos aqueles que estavam lá e diz assim, tudo bem, pode apedrejar, então pode começar. Atira a primeira pedra, aquele que não tiver nenhum pecado. Nenhum pecado. Por quê? Ela não adulterou sozinha. Se ela cometeu adultério, ela precisava de uma outra pessoa estar ali com ela. E muitas daquelas pessoas que estavam ali a conheciam justamente por causa disso. Já haviam adulterado com ela. Fora o adultério com aquela mulher, poderiam estar adulterando com outras. Ou cometendo outros pecados, outros erros que eles sabiam que cometiam. Então, como é que faz? Como é que eu vou atirar a pedra se eu estou também cheio de pecado, carregado de pecado? E aí, vai dizendo a lição, né? Foram saindo os mais velhos, até que só sobraram as crianças, que também se recolheram. Por quê? Quanto mais velho, mais pecado nesta vida. Então, a gente não tem condição moral para julgar ninguém, mas a gente acha que tem. Ah, mas fulano fez assim, fez assado. Sim, ele cometeu aquele equívoco. E os equívocos que você comete, que você fez. Fora o não poder julgar, porque você não tem moral para isso, tem a condição de não julgueis para que você não seja julgado. Porque com a mesma medida que você julgar o outro, você vai ser julgado também. Com o mesmo peso que você julgar o outro, você vai ser julgado também. Então, se você é aquele que não tem misericórdia, já que o capítulo diz bem-aventurados os que são misericordiosos, se você não tem misericórdia para julgar o outro, não vai haver misericórdia quando for a sua vez de ser julgado, a não ser que você não tenha pecado. Mas se tiver pecado, não há como você querer que a balança pese leve para você, se quando foi para o seu irmão, você colocou todo o peso possível. Então, a lição, ela já é forte por si só, mas a gente não tarda em julgar, né? O capítulo vai falar também sobre o argueiro e a trave no olho, que quando o defeito está em você, eu enxergo perfeitamente, mas quando está em mim, além de eu ser cheio de indulgência, cheio de tapinha nas costas quando é comigo, quando é no outro, eu faço também todo mundo ver aquele erro que o meu irmão cometeu. Então, o argueiro é o cisquinho para mim, mas para o outro eu vejo uma situação imensa. E diz que quando você vê o erro do outro, é porque você tem aquele erro em você também. O capítulo ainda fala do perdão das ofensas. Perdoar, né? Para que Deus nos perdoe, como dissemos antes. Vai falar sobre a indulgência, que é você perdoar. Você até não esquece, mas não tem aquele peso de destruir o outro com as suas palavras, de querer descontar nele tudo aquilo que você sentiu. O capítulo vai perguntar se é possível repreender o outro, notar a imperfeição do outro, se é permitido divulgar o mal do outro. Ele vai dizer, depende,
Qual é o motivo que você está cutucando a ferida do outro? É para você se sentir superior? É para você rebaixar o outro? Ou é para que aquele mal não avance e não alcance outras pessoas? Então a misericórdia é para todos nós. A misericórdia de Deus é para todos nós. Para Ele nos ensinar que nós também devemos ser misericordiosos com os nossos irmãos. O capítulo seguinte, o capítulo 11, vai falar sobre amar o próximo. Mas eu não consigo nem perdoar aquilo que ele faz comigo. Então são várias questões que vão ficar para nossa reflexão. São os ensinamentos que vão ficar para nossa reflexão. Eu digo a vocês que leiam o capítulo completo, nós fizemos aqui só um pequeno apanhado, porque a gente está precisando muito disso, meus irmãos. De perdoar os outros, de compreender o outro, de entender que nem tudo aquilo que o outro fez foi de caso pensado contra a gente. É pensar, por que será que ele fez? Olhar o lado bom que a pessoa tem. A gente estava conversando esses dias lá na nossa casa sobre isso. Errou, mas e quanta coisa boa aquela pessoa não fez, inclusive até pra gente. Então a gente não deve só olhar o lado ruim, porque a gente quer que Deus tenha o olhar de bom que a gente fez também. Oh meu Deus, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu fiz isso de bom, Senhor, me perdoa, me ajuda. Quando a gente ora pedindo perdão, é de coração. Quem sabe aquela pessoa também está em casa orando, pedindo perdão pelos erros que ela cometeu. Então, meus irmãos, que nós sejamos mais brandos, mais sensatos, nesse sentido do perdão. Doeu, machucou, sim, machucou. Mas não vamos querer que nosso irmão seja punido por isso, porque a gente não sabe qual foi o grau da profundidade disso que aconteceu, ou o peso que teve para ele. Vamos tentar manter o nosso coração liberto. Há estudos que dizem que muitas das causas de câncer são de mágoas guardadas no nosso coração. Vamos libertar, vamos perdoar. Nós vamos agora fazer a nossa prece. Vamos pedir para que Deus nos envolva o nosso coração, tirando esse sentimento de ódio, de angústia, libertando a gente dessas palavras que ressoam no nosso coração, no nosso ouvido até hoje, dessas ofensas de que fomos vítimas. Vamos também perdoar aqueles que nos magoaram. Vamos deixar que eles sejam livres, assim como nós queremos ser livres do mal que nós fizemos. E se nós não temos coragem de ir até aquele a quem ofendemos, vamos orar, pedir para que essa oportunidade chegue até nós, de abraçarmos aquele que nos ofendeu, ou de pedirmos perdão também. Pedir que Jesus envolva então nossos corações, a nossa mente, a cada um de nós, que envolva a nossa casa, que envolva os nossos trabalhadores, a nossa diretoria, aos nossos frequentadores, que envolva o nosso lar que recebe essa palavra de Jesus nesse momento, os nossos amores, os nossos amigos, os nossos amores que já desencarnaram, que estão agora na pátria espiritual, que nós não perdemos, que não foram para longe de nós, e que muitas das vezes vêm nos visitar. Vamos pedir ao Senhor da vida que envolva a nossa terra, esse nosso lar de amor, com toda a paz possível. Que o Senhor da vida possa iluminar a nossa humanidade inteira, entre encarnados e desencarnados, fortalecendo a cada um de nós no caminho do bem. Então, meus irmãos, nós trouxemos então um pouquinho dessas palavras nessa noite para nossa reflexão. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar pela nossa casa, que terá a sua reabertura presencial feita no dia 2 de maio, no dia 2 do mês que vem. Esperamos receber a todos aqueles que possam querer voltar, participar da nossa reunião
de abertura. Todos serão recebidos com todo carinho, com aquilo que a gente já puder estar oferecendo. Nesse momento que nós vamos ter aí, que há mais de 2 anos estávamos esperando a reabertura da nossa casa para as palestras públicas. Lembrando que a nossa casa já está com os estudos reabertos, todas as quartas-feiras a partir das 7 horas, convidando a todos vocês. Que Jesus possa nos abençoar e que tenhamos uma noite de muita paz. Bom, uma noite, um dia ou uma tarde, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo. Que Jesus possa nos abençoar a todos.